Questão 65 do BNDES 2010. A assinatura digital é uma modalidade de assinatura eletrônica, resultado de uma operação matemática que utiliza algoritmos de criptografia e permite aferir com segurança a origem e a integridade do documento. Nesse contexto, analise os atributos a seguir. 1. A assinatura digital. Ela é ser igual para todos os documentos de um mesmo signatário? Isso aí está certo? Não. Ela não é igual para os documentos de um mesmo signatário. O signatário é o órgão. Dentro do órgão, cada pessoa responsável pela produção do documento digital tem o que a gente chama de chave pública. E cada chave pública é particular, é individual para indicar o produtor daquele documento. Então, não é igual ao documento, a assinatura digital não é igual para todos os documentos do mesmo signatário. 2. Comprovar a autoria do documento digital. Está correto. Por quê? Se cada um tem uma chave, ela não pode ser uma chave única para todos que geram documentos eletrônicos, cada um tem que ter uma. Então, ela comprova a autoria, porque quando o funcionário apõe a assinatura digital, um código, uma chave, como a gente chama, ele está dizendo que foi ele que gerou aquele documento e está assumindo a responsabilidade para si da autoria e do conteúdo daquele documento. E 3. Possibilitar a verificação da integridade. A assinatura digital também tem essa propriedade pela certificação digital, que é dizer que o documento é confiável, no sentido de, desde a origem, quando ele foi produzido, ele é assinado digitalmente com uma chave, utiliza-se recursos, como eu já falei, de criptografia, que é embaralhar o conteúdo do documento, para que este possa chegar a um destinatário que tem uma outra chave, que tem um código que decifra ou desencripta esse documento e consegue ler as informações. Então, a possibilidade de verificação da integridade está na certificação digital, na comprovação da autenticidade e confiabilidade da informação eletrônica, desde a origem até o seu destino. É propriedade da assinatura digital. Então, apenas os itens 2 e 3 estão corretos, letra D de dado. Vamos para a próxima. A organização de fotografias é uma grande preocupação nas empresas. De uma maneira geral, pois exige cuidados especiais, principalmente no armazenamento e ambientação dos espaços para sua preservação. Para evitar a deterioração das fotografias pela umidade ou acidez, as fotos devem ser acondicionadas em envelopes de pH, letra E, neutro. Vou explicar por quê. pH é o que a gente chama de potencial de hidrogênio. Toda matéria contém um índice de pH. E ele vai numa escala de 0 a 14. De 0 a 6, o pH é considerado ácido. O pH 7 é o neutro. E de 8 a 14, ele é básico ou alcalino. Então, existem alguns documentos que têm que ser acondicionados em papel neutro ou papel básico ou alcalino, depende do suporte. Fotografia tem que ser envolvida, com um papel neutro. Parece um papel manteiga,
para simplificar a explicação para vocês, mas ele é de uma qualidade melhor e o pH dele é 7, possibilitando que a foto fique protegida e possa ser, não tenha contato, atrito com outras, no sentido de que possa remover a emulsão química que fixa aquela imagem naquele suporte. Então, eu dou longevidade ao suporte e a informação, ali no caso, imagética, preservada naquele documento. Alguns outros documentos têm que ficar sobre armazenamento usando papel alcalino ou películas de poliéster, mas aí são outros documentos. Mas para fotografias, elas têm que ficar envolvidas em envelopes ou numa embalagem de papel que a gente chama salto neutro, com pH 7, para não estragar a emulsão e não desfigurar o conteúdo ali mantido. Próxima questão. BNDES 2010. Um conservador realizou um diagnóstico sobre a ambiência de um depósito no Rio de Janeiro para armazenamento de documentos. Apresentou o seguinte relato: as condições climáticas deste depósito não estão em consonância com as normas. Por isso, os documentos estão quebradiços. Recomendo para uma eficiente conservação valores constantes de 10 graus Celsius, isso aí é temperatura, e 40% de URA, que é a abreviatura de umidade relativa do ar. Só para decifrar para vocês a questão. Ao ler esse diagnóstico, o arquivista percebeu percebeu que os parâmetros apresentados pelo conservador estão equivocados, pois os corretos valores para uma boa conservação são, respectivamente, ou seja, temperatura e umidade. Letra C, 20 graus Celsius e 60% de umidade relativa. Deixa eu esclarecer uma coisa para vocês nesse sentido. Há literaturas que preconizam que os níveis de temperatura devem estar compreendidos entre 20 e 24 graus Celsius, não podendo ultrapassar 25. Considerem entre 20, máximo 25. Há bancas que consideram o ideal entre 18 e 22. Então, trabalhem com as duas possibilidades, de 20 a 24, no máximo 25, ou de 18 a 22. Então, trabalhem com uma abrangência de nada menor que 18 graus Celsius, nem maior que 25 graus Celsius para a temperatura. Agora, quanto à umidade, tem uma concordância aí na literatura. A umidade relativa do ar, a chamada URA, ela tem que ser mantida no mínimo em 40% e no máximo em 60%. Nada abaixo disso, nem acima disso. Se você aumentar a temperatura e aumentar a umidade, o ambiente fica quente e úmido, proporcionando o aparecimento de agentes biológicos que venham a deteriorar o documento. Ou, se você diminuir a umidade e a temperatura, o documento fica quebradiço, fica frágil e pode também se deteriorar. Então, tem que haver o controle rígido desses níveis, que são, assim, os elementos essenciais para a conservação dos documentos de arquivo. Conservação de temperatura e umidade, eles são primordiais para a integridade dos suportes em um arquivo. Isso não se dá só para papéis. Vamos dizer que isso foi um consenso que estabeleceu-se normas que isso pode ser aplicado a vários suportes diferentes do papel também. Vamos passar para a próxima questão. Questão 23. BNDES 2009, técnico de arquivo. A climatização dos ambientes arquivísticos é um fator especialmente importante para a preservação dos acervos documentais. Ela implica o controle eficiente de temperatura e umidade relativa do ar nos ambientes dos depósitos de arquivamento e na guarda de documentação.
A prática dos conservadores tem levado à implantação de sistemas de controle desses elementos fundamentais à conservação de acervos. Assim, o controle da climatização deve ser realizado por meio da leitura de aparelhos colocados nos depósitos arquivísticos, que são hidrômetro, letra A, hidrômetro. Não, hidrômetro é para água. Já está errado. Densitômetro está errado também. Termômetro, sim, mas as outras estão erradas. Não é letra A. Letra B, higrômetro, que é o que mede a umidade relativa do ar. Sim, está correto. Termohigrógrafo também está correto, porque existe um aparelho conjugado que mede temperatura e umidade concomitantemente, dando uma leitura mais precisa dos dois níveis simultaneamente. É mais preciso do que utilizar um higrômetro e um termômetro. Ele se chama termohigrômetro ou higrotermômetro. O termohigrógrafo, aí citado nessa questão, nessa opção letra B, ele vai medir temperatura e umidade concomitantemente, só que higrógrafo, ele dá um gráfico, ele dá um desenho da variação desses níveis, como se fosse um aparelho de eletrocardiograma, sai uma escala dos níveis de temperatura e umidade junto. E termômetro, que está correto para medir a temperatura. Então, letra B é a resposta correta. Higrômetro para medir a umidade, termômetro para medir a temperatura. Podia estar termohigrômetro ou higrotermômetro, que mede os dois simultaneamente, mas ele foi ainda mais capcioso, colocou o termohigrógrafo, que mede temperatura, umidade em concomitância e ainda dá ao gráfico de variação dos mesmos. As outras questões colocam aparelhos que não são pertinentes na manutenção de temperatura e umidade em arquivos. Então, a resposta correta, letra B. CAPES 2008, questão 49. A atividade de classificar documentos pressupõe conhecimentos da instituição e da natureza dos documentos, e nela deve-se observar sempre que cada ramo de atividade exige um método diferenciado e adequado aos objetivos a que se propõe. Sendo assim, os métodos de arquivamento, segundo Paz, para quem não conhece, Marilena Leite Paz, autora do livro Arquivo, Teoria e Prática, é uma autora muito importante na área de arquivologia também. Os métodos de arquivamento pertencem a dois grandes sistemas, no caso aí de acesso. E esses sistemas são direto e indireto. Fazendo uma retrospectiva aqui da matéria, os dois grandes sistemas de acesso aos documentos, nos quais os métodos de arquivamento estão subdivididos e com as suas respectivas variações, são o sistema direto e indireto. Sistema direto é aquele que você vai direto ao documento, está ligado a métodos alfabéticos, porque quando buscamos uma informação, buscamos por uma palavra, um termo, um assunto. Então, imagine você abrindo a gaveta de um arquivo e procurando em ordem alfabética a informação que você quer. Pega-se a pasta. Sistema direto. O sistema indireto é ao contrário, já não é ligado a métodos alfabéticos. Ele é ligado a método numérico. Por quê? Antes de se localizar o documento, eu tenho que recorrer a um outro instrumento de pesquisa, que se chama índice alfabético remissivo, que é uma lista em ordem alfabética dos termos, assuntos contidos nos documentos, que remetem ao número sob o qual a pasta ou o documento foi arquivado. Somente depois que eu recorro ao índice alfabético remissivo para procurar pelo assunto, termo ou palavra, o meu assunto desejado, é que eu faço a localização dele no arquivo e acesso esses documentos. Então, o acesso é indireto porque eu tenho que recorrer previamente a um outro instrumento para me auxiliar nessa busca.
Resposta correta para 49, letra A.